2, 3 e... Fala galera, beleza? Sou eu, Gabriel Vilse, e cara, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inconstância espiritual. Provavelmente você já viu ou conhece, ou você é uma pessoa que, tipo, uma hora tá na igreja, outra hora tá com o pé no mundo. E, meu irmão, eu quero te falar uma coisinha. Lá em Apocalipse fala que Deus irá cuspir os mornos. Ou você é frio ou você é quente. Não dá pra ser os dois ao mesmo tempo, porque você fica morno e Deus não gosta desse sabor. Muitas vezes a gente meio que fica parecendo com Pedro lá no Novo Testamento dos Evangelhos. Porque nos Evangelhos a gente vê que Pedro ele falava: não, Jesus, eu te amo. Jesus, você é o Messias. Plapipipopopó. Mas depois ele vai lá e negava Jesus. E sim, a gente se encontra nesse estado. E cara, eu sei que isso é uma coisa muito triste, sabe? Mas isso é uma realidade das nossas vidas. A gente meio que deixa isso de lado. Mas a gente não deve ser assim, porque se a gente for assim, a gente está sendo inconstante espiritualmente. Pedro nos evangelhos, ele era uma pessoa bem constante. Ele podia ser todo aquele Pedro que todo mundo ama, que é, não, como eu já disse, que ele ia lá e falava, tentava agir. Pedro, a gente vê que ele tinha grandes momentos de fé, andava sobre as águas, mas logo nisso ele caía. E numa das suas inconstâncias, quando ele estava lá caminhando sobre as águas, ele foi lá e se deixou afundar. E exatamente isso acontece com nós nos dias de hoje. A gente meio que tá lá imersivo, falando em línguas, alguns que não falam aí, beleza. Às vezes a gente tá assim igual a Pedro. A gente tá num momento de fé muito grande, mas a gente afunda. Exatamente por culpa nossa, porque a gente não tem fé, porque a gente é inconstante, porque a gente, como eu já disse, a gente tá com o pé na igreja e outro no mundo. Mas tem um porém. Pedro, no final de tudo, ele entende verdadeiramente quem é Cristo. E ele nunca mais é o mesmo. Depois que Jesus pergunta pela terceira vez que Pedro, tu me amas? Pedro muda totalmente. Em Atos a gente consegue ver isso nitidamente, a diferença que Pedro tava. Pedro lá nos evangelhos, ele era uma pessoa, tipo assim, que não era constante. Mas já em Atos, Pedro ele era uma pessoa constante no evangelho, vivia verdadeiramente o que Cristo mandou. E nisso você vê a importância de Pedro para a igreja naquela época, para a igreja primitiva. A gente vê que um morador de rua pediu para Pedro, né, um paraplégico, pediu para Pedro: poxa, você pode me dar dinheiro? Pedro fala que não podia dar dinheiro para ele, mas ele tinha uma coisa melhor para dar para ele. Ele falou: levanta e anda. É isso, cara. A gente vê através da Bíblia, de alguns testemunhos até dos dias atuais, que pessoas que de fato vivem o evangelho, que pregam o evangelho, que fazem tudo pelo evangelho, não são inconstantes. São pessoas que estão constantemente na palavra, constantemente nos caminhos do Senhor. E por que a gente não está nesses caminhos? Porque a gente ainda continua meio que se perdendo e cada vez mais se desviando da presença do Pai e querendo escolher o mundo. Tipo, se você já viu o vídeo do meu testemunho, no início, quando eu me converti, eu era uma pessoa totalmente assim, não, vou ver totalmente pra Cristo, geral, só Jesus puro. Só que tipo, depois eu meio que fui dando uma reclinada, sabe? Eu não fui mais de fato tendo tanta fé, fui me desviando dos caminhos do Senhor, fui me perdendo aos poucos. Mas nisso, no meio desse processo, Jesus me resgatou de volta. Mas a partir do dia que ele me resgatou verdadeiramente, eu jamais voltei a ser o que eu era antes. Eu falo de fato, se você volta àquilo que você era antes, você de fato você não conheceu a Cristo de verdade. Porque se você conhece a Cristo, você jamais vai querer voltar a ser o que você era antes. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? E Pedro pela terceira vez fala: sim, eu te amo, Senhor. E é aí que muda. Porque Pedro ali de fato aceitou Jesus. Aí de fato ele verdadeiramente reconheceu quem era Cristo. Não basta apenas falar que Jesus é o Messias, que você crê nele. Você tem que viver Cristo. Não tem como você ser cristão estando no mundo. Você é cristão infiltrado no mundo. As coisas que estão no mundo não são mais para nós. A gente tem que negá-las por causa de Cristo. A gente tem que entender uma coisa: nós temos que crucificar as nossas carnes todos os dias, exatamente por conta de Cristo. Se você verdadeiramente ama Jesus e se você verdadeiramente vive o evangelho, você vai deixar de lado as coisas do mundo. Não, você não vai ficar achando que você pode continuar nelas. Você não pode continuar caindo em pecado e deixar isso normal. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que se negar para viver Cristo. Que Ele cresça e que eu diminua. Entenda, você não pode ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Me perdoa, cara, pelo que eu vou falar, mas continua nessa que você vai ver pra onde você vai. Espera o dia da sua morte pra você ver. Eu não falo isso pra te amedrontar. Eu falo isso exatamente porque você tem que ter a noção que existe céu e inferno. Hoje em dia não é mais pregada a justiça de Deus, mas você tem que também entender que ela existe. Mas primeiramente a gente tem que amar a Cristo. E exatamente, se você ama Ele, você vai negar a si mesmo. E uma coisa, muitas das vezes a gente é inconstante exatamente porque meio que a gente não tem vergonha na cara. Muitas vezes a gente precisa tomar um baque
pra gente acordar pra isso. Muitas vezes pessoas que estão anos na fé, anos e anos, não estão firmes como deveriam estar. Exatamente porque elas não se posicionam. Você também não se posicionar é uma das coisas que faz você também ser um crente morno. Nós temos que nos posicionar sim diante das coisas do mundo. Se alguém fala que não, isso não tem nada a ver e você é cristão e você fica calado, você está errado. Se alguém vai lá e confronta a sua fé e você fica calado, você está errado. Nós cristãos temos que ser muito bem posicionados. Você é crente, mas você não é otário. Exatamente por você ser crente, mas você não é otário, que você não vai ficar aceitando que as pessoas falam ladainha da sua fé. Você tem que dar testemunho da sua fé. Você tem que mostrar de fato como Jesus viveu. Não tem como você dar testemunho se você fica com o pé na igreja e outro no mundo, se você está em pecado dentro da igreja. Não tem como você estar no altar do louvor e você estar em adultério. Não tem como você ser líder de alguma coisa e você ser homossexual. Não tem como. Você tem que se arrepender. Você não pode ser inconstante na sua fé. Você não pode ficar caindo em pecado, caindo e permanecendo nele. Se você cair em pecado, você tem que se arrepender no mesmo instante. Isso é ser constante. Você tem que buscar a Cristo 24 horas por dia. Não é, eu vou fazer meu devocional só de noite. Não. Você tem que estar na presença de Deus 24 horas. Com seu testemunho e com seu posicionamento, você vai mostrar para os outros que você não é um crente otário. Você é um crente muito bem posicionado e você é digno de muito respeito. Muitas das vezes a gente fica calado em momentos que nós devemos falar, mas nós também falamos em momentos que nós não devemos falar. Tenha sabedoria e discernimento no Espírito Santo do que você tem que fazer diante de Deus e diante dos homens. Peça para Deus para te preparar, para que você seja preparado a pregar o Evangelho verdadeiramente, um Evangelho genuíno. Viva Cristo, porque não vivo mais eu, mas sim Cristo que vive em mim. E outra coisa, se você tem medo de se posicionar por conta que você tem vergonha de ser cristão ou medo de ser caçoado, vou te falar uma coisa, você não é cristão, porque você tem medo da sua fé, você tem vergonha da sua fé. E quem é cristão verdadeiramente nunca vai ter vergonha da sua fé. Reveja os seus conceitos. Se você apenas crê e tem vergonha do que você crê, você é crente. E crente até o diabo e seus demônios são. Não pense que você sendo inconstante você vai conseguir ganhar almas para Jesus. Você vai estar apenas enganando almas. Porque se você também prega um evangelho que a pessoa possa permanecer inconstante e ela poderá ser salva, você está condenando aquela alma para o inferno. Então veja bem o que você tem pregado, veja bem o que você tem vivido, veja bem o que você tem adorado, porque adorar não é apenas um louvor, adorar é com a sua vida. Então vigia em tudo que você faz. Beleza? E é isso. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Não sejam constantes como Pedro nos evangelhos, mas sejam de fato constantes na palavra, como Pedro de Atos, como Pedro em suas cartas, que deixa bem claro que nós devemos nos arrepender, mas nós temos também um advogado que é justo e fiel, que se a gente confessar os nossos pecados, nós seremos salvos. Então, entenda isso. Fuja do pecado. Fuja do pecado. Não se deixa permanecer no mundo. Permaneça em Cristo. E é isso. Beijão. Que Deus te abençoe.